Paz e graça a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao estudo da série dos Salmos. Neste vídeo irei apresentar o Salmo 2. Espero que me acompanhem nessa viagem magnífica. Bom, o Salmo 2 faz parte dos Salmos reais. Estes Salmos são os que têm uma relação direta com o domínio em Jerusalém de Davi e sua dinastia. Eles celebram vários aspectos da instituição e a continuação do domínio de Davi em Israel. Então, como é sabido por todos, Davi foi rei de Israel, o segundo rei de Israel, pois ele sucedeu ao rei Saul. Então, este salmo, apesar de não ter o nome da pessoa a quem o escreveu, é atribuído a Davi. E isso nós podemos ver no livro de Atos, capítulo 4, versículo 5. Podemos abrir para acompanhar. 25. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Essas foram as palavras de Pedro e João quando estiveram no Sinédrio. Então, aqui nós temos a citação do verso 1 do Salmo em estudo. O mesmo Salmo é identificado como o segundo Salmo em Atos, capítulo 13, versículo 33, que também relê. Versículo 33 diz: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Então, esta é uma citação do verso 7 do presente Salmos, ou dos Salmos em estudo. Bom, este mesmo Salmo, estou a falar do Salmo 2, é muito citado no Novo Testamento. Não somente por atribuir grandes coisas à pessoa de Cristo ou ao Filho ungido, que é Jesus Cristo, como também pela sua visão do reino universal. Para melhor organização, dividiu o presente Salmos em 4 partes, nomeadamente. Temos a primeira parte, que vai do versículo 1 até 3, e temos a segunda parte, que vai do versículo 4 a 6, e temos a terceira parte, que vai de 7 a 9, e a última parte, que vai de 10 a 12. Em cada parte coloquei lá um tema. Então vamos para a primeira parte, onde como tema coloquei a rebelião das nações. Vamos ler do versículo 1 a versículo 3. Podemos ler juntos. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macumunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Davi inicia o seu discurso com uma questão muito interessante. Irei colocar de uma forma diferente a questão que Davi nos traz no primeiro versículo do Salmo em estudo. Ele diz: por que razão as nações estão a fazer tal clamor? Por que de facto os povos fazem murmúrios tão vãos? Por que eles imaginam ou meditam coisas vãs? Essa é a questão de Davi. Então, mediante essa questão, podemos extrair uma outra questão. Isto é, a que nações Davi se refere? Então, Davi pode estar a se referir a algumas nações pagãs que conspiraram contra Israel. E nessa conspiração, os povos dessas nações maquinavam ou imaginavam coisas inúteis ou coisas vãs. Isto é, faziam de tudo para destruir o trono de Davi, para destruir Israel como reino. Porém, sendo este salmo um salmo messiânico,
devido às alusões proféticas referentes à pessoa de Jesus Cristo. Estas nações também podem ser entendidas como nações universais. Por quê? Porque no versículo 2, Davi descreve a futura rebelião das nações e a vinda de Jesus Cristo para estabelecer o seu eterno reino. Então, quando nós lemos também no versículo 3, quando Davi diz, rompamos as suas ataduras. Então, aí Davi emprega esta figura para melhor expressar seus desígnios ímpios e traiçoeiros destas nações ou destes povos. Então, eles estavam firmemente determinados por todos os meios a ferro e fogo banir Davi do seu trono. Então, eles estavam decididos a banir Davi do seu trono. Ao mesmo tempo, essas nações demonstravam repúdio ao reino de Deus. Algumas pessoas pensam que desfrutam da verdadeira liberdade longe de Deus, a exemplo dessas nações. Mas elas se esquecem que todos nós, consciente ou inconscientemente, servimos a alguém, ou pode ser a um rei humano, ou uma organização, ou mesmo desejos egoístas do nosso próprio coração. Da mesma maneira que um peixe não está a salvo fora da água e uma árvore não está firme quando arrancada da terra, nós nunca, mas nunca mesmo ficaremos melhor, estaremos bem fora de Deus. Então, essas nações em vão tentam escapulir-se da pessoa divina, da pessoa de Deus. Então, nessa primeira parte nós podemos extrair o seguinte ensino. Quando os ímpios passam em revista suas tropas e quando também depositam a sua confiança ao grande número dessas tropas, de suas riquezas, dos seus meios de defesa, não só derramam também suas arrogantes blasfêmias contra Deus, furiosamente se voltam contra o próprio céu, podemos rir-nos deles com toda tranquilidade, confiando nas seguintes palavras: aquele a quem lançam seus ataques é Deus que habita o céu. Quando vimos Cristo bem perto, atarefado com o número e a força de seus inimigos, lembremos-nos de que estão travando guerra contra Deus, contra quem não haverão de prevalecer. E, portanto, suas tentativas, tenham a força que tiverem e se intensifiquem como puderem, se darão em nada e serão completamente ineficazes. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso. Então, nessa primeira parte, podemos extrair isso ou este ensino ou esta aplicação que acabei de trazer. Então, vamos para a segunda parte, que é do versículo 4 a versículo 6. E nessa segunda parte, coloquei como tema o seguinte: a reação divina. Então, reler do versículo 4 a 6. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, de Sião. Bom, Davi nos dá a reação divina em relação à rebelião. Essa reação traz conforto aos que temem a Deus, ao mesmo tempo traz medo aos pagãos, às nações rebeldes. Davi afirma que Deus, estando ele nos céus, se rirá deles, se rirá dessas nações, se rirá desses povos, zombará deles. Deus ri, não das nações somente, mas muito mais devido às suas ilusões sobre o poder. É um riso de um pai quando seu filho de 3 anos se gaba de correr mais do que ele ou de vencê-lo em uma luta. Assim como
o pai conhece os limites do seu filho, Deus conhece o poder limitado das nações. Um dos atributos de Deus é a sua omnipotência. Ele é todo poderoso. Então, é ridículo o que essas nações intentam fazer. Deus nem precisa de um grande exército. Ele é suficientemente forte para banir qualquer nação no momento. Então, Davi continua dizendo: Deus lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará, e garante conforto e acolhimento a Davi, confirmando neste caso o seu reino. Isso é muito lindo. Não sendo possível as nações vencerem ao nosso Deus, podemos ter segurança e confiança de que os nossos inimigos não prevalecerão contra nós, visto que é Deus quem peleja por nós. Também temos certeza de que o reino de Deus, o reino do seu ungido, nunca será abalado e ele reinará eternamente. Então, Cristo irá reinar eternamente. Então, vamos passar para a terceira parte, onde o tema por mim colocado foi o governo divino. Irei ler do verso 7 a 9. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu esmigalharás com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Davi, para desfazer toda a pretensão de ignorância de seus inimigos, assume um ofício de um pregador, a fim de publicar o decreto de Deus, ou ao menos ele protesta, dizendo que subiu ao trono não sem uma segura e clara prova de sua vocação, como se quisesse dizer o seguinte: eu não avancei publicamente sem qualquer consideração a fim de usurpar o reino, mas trouxe comigo o mandato de Deus, isto é, sem o qual teria agido preensosamente, investindo em mim de uma forma vã. Então, Davi não foi colocado no reino por meio dele próprio, mas Deus é quem o elegeu. Então, Davi foi ungido por Deus. É Deus quem confirmou o seu reinado. E em Cristo fora cumprido a eternidade do seu reino. Então, a expressão que também nós encontramos no versículo 7, que diz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, a primeira parte onde vem aí, Tu és meu filho, ou filho de Deus, referindo-se a Davi, significa a confirmação de Davi como rei de Israel, por parte de Deus. Conforme nós podemos ler no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 8 a 16. Então, a mesma expressão no Novo Testamento é atribuída a Cristo como filho unigênito ou filho único, o primeiro a possuir a preeminência no céu e na terra. Então, este mesmo termo, tu és meu filho, pode ser interpretado de duas maneiras. Então, referindo-se a Davi como uma pessoa que foi eleita por Deus e Deus deu-lhe um reino, e também pode se referir à pessoa de Jesus Cristo como sendo o filho unigênito, o único a possuir a preeminência no céu e na terra. E também no verso 8, onde nós lemos: pede-me e eu te darei em herança, e eu te darei os gentios em herança, e os fins da terra por tua possessão. Então, Davi, como nós sabemos, depois de ter alcançado marcantes vitórias, reinou sobre a vasta extensão territorial, de modo que muitas nações se lhe tornaram tributárias. Mas o que aqui se acha expresso não se cumpriu nele, que eu estava lendo no verso 8, visto que
nem todos os limites estavam sobre o total domínio de Davi. O que me leva a entender do verso 8, que o verso 8 se aplica cabalmente em Cristo Jesus. Isto é, todas as coisas e todos os povos um dia serão entregues ao seu domínio, ao domínio de Jesus Cristo, quando ele vier para consumir todas as coisas. Então, vamos passar para a última parte, que é parte 4, cujo tema é a responsabilidade do homem. Reler verso 10 a 12. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Bom, tendo Davi como proclamador dos juízos divinos, anunciado a vingança que Deus tomaria contra seus inimigos, procede agora, no caráter de profeta e mestre, a exortar os incrédulos ao arrependimento, para que, sendo tarde demais, não fossem compelidos a reconhecer, à luz da triste experiência, que as divinas ameaças não são inúteis e nem ineficazes. Então, as ameaças, os decretos, o que Deus diz sempre será eficaz. Então, o verbo no imperativo que nós vimos aí no verso 2, beijai ao filho para que não se ire, expressa o solene emblema ou sinal de honra que os súbditos ou dependentes costumam render a seus soberanos. Então, Cristo é verdadeiramente o eleito do Pai, a quem o Pai deu todo o poder, para que tão somente seja proeminente ou elevado acima dos homens e dos anjos. Então, nós temos que honrar a Cristo, nós temos que magnificar o seu santíssimo nome com reverência, de modo que não se ira. Então, nós todos que cremos no Filho de Deus temos que honrá-lo e não fazer como as nações ímpias, as nações pagãs, que não têm Deus como seu Senhor, que zombam do seu trono, pois o seu fim é lamentável. Então, devemos nos render e submeter-nos completamente ao Filho de Deus. Jesus não é somente o Salvador escolhido pelo Eterno, é também o legítimo Rei do nosso coração e da nossa vida. Então, para estarmos prontos para a sua vinda, precisamos submeter-nos à sua liderança todos os dias, não de uma forma periódica, mas todos os dias nós temos que buscar viver a vontade dele. Exemplo de Paulo: não viver mais nós, mas Cristo viver em nós. Cumprirmos a vontade dele de uma forma entendida e alegre em Cristo Jesus. Então, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam, conforme diz a última parte do verso 12 do presente Salmos. Espero com que este Salmos possa ter despertado alguma coisa na tua vida e que de fato Cristo seja enaltecido pelo teu modo de viver. Caso contrário, estarás a apoiar as nações pagãs, que o seu fim é lamentoso. Muito obrigado. Até